Graça e paz, meus irmãos. Boa noite a todos. Nós queremos hoje transmitir o estudo para o culto de doutrina ou do culto de doutrina da Igreja Presbiteriana do Brasil, na cidade de Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Nós queremos ler o texto sagrado e convido os irmãos a que possam abrir suas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 30, nós leremos do versículo 19 ao versículo 20. Nos diz: Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Bendito Deus, eterno Pai que está nos céus, toma-nos em tuas santas mãos, ilumina os olhos do nosso coração e ajuda-nos a vivermos de acordo com a Tua Palavra, a vivermos de acordo com o Teu Evangelho. Em nome de Jesus, nosso Senhor, ajuda-nos a escolhermos a melhor parte. Ajuda-nos a escolhermos a Tua presença, a Tua companhia, a Tua vontade, a Tua Palavra. Em nome de Jesus, nosso Senhor, dá-nos Tua graça, Teu favor e Tuas misericórdias sobre nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, lava-nos com o sangue de Cristo, torna-nos mais alvos do que a neve e habilita-nos a permanecermos em Tua presença. Abençoa-nos nesta noite, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus queridos, como os irmãos sabem, nós estamos estudando Verdades Essenciais da Fé Cristã, o segundo caderno das doutrinas básicas em linguagem simples e prática de R6 Pro, da editora Vida Cristã, editora Cultura Cristã, digo. Hoje nós veremos sobre o livre-arbítrio. Nós estudaremos sobre este importante tema, que muitas vezes é mal compreendido e nós precisamos não apenas saber, conhecer, mas precisamos conhecê-lo à luz das Escrituras, à luz da Bíblia. Nesse texto que nós lemos, nós observamos que Deus coloca diante de Israel uma escolha. E a escolha era eles escolherem o caminho da vida ou escolherem o caminho da morte. Escolherem a vida ou escolherem a morte. Escolherem a bênção ou a maldição. E nós vivemos nesta vida sempre fazendo escolhas. Eu escolhi estar aqui para ministrar o estudo de hoje. E vocês que estão assistindo decidiram assistir esse estudo de hoje. E, portanto, nós falaremos sobre esse tema, livre-arbítrio. Meus queridos, toda escolha, absolutamente todas as escolhas que fazemos na vida, fazemos por alguma razão. Por detrás das nossas escolhas, há uma razão. Por que escolhi exatamente estar aqui hoje? Qual o propósito, ou antes, qual a razão que motivou o meu coração a tomar esta decisão de estar aqui para ministrar o estudo? Qual a razão, qual o propósito, ou antes, qual o motivo que me fez escolher isto? Qual o motivo, qual a razão que fez você escolher assistir este estudo de hoje? Então, todas as nossas escolhas, elas possuem uma razão por detrás delas. Escolhemos o que escolhemos por causa de uma razão, e esta razão não está fora de nós, mas está dentro de nós. Nós sempre avaliamos as questões e nós escolhemos
pensando em escolher o melhor para nós e para as nossas circunstâncias. Nossas decisões, portanto, são baseadas sobre o que parece bom para nós no momento e consideramos todas as implicações que ocorrerá em nossa vida a partir daquela decisão que tomamos, daquelas escolhas que fizemos. Nós fazemos algumas coisas movidos por intenso desejo. Então, fazemos algumas coisas movidos, levados por um intenso desejo. Fazemos outras coisas sem termos consciência de nenhum desejo. Escolhemos algumas coisas, mas não temos a consciência por que foi que escolhemos isto. Qual é o desejo que eu tenho que me fez escolher isto aqui? Algumas vezes nós realizamos algumas coisas, mas não percebemos o nosso desejo por detrás daquela ação, daquele escolha que fizemos. Essa é a própria essência do livre-arbítrio. Você escolher de acordo com os seus desejos. E é isso que nós precisamos compreender. Nós escolhemos de acordo com os nossos desejos. Meus irmãos, livre-arbítrio ele pode ser definido de modo muito mais claro como sendo a capacidade e o poder de querer e fazer o bem. E bem aqui é a perfeita vontade de Deus. Então, livre-arbítrio é a capacidade e o poder de querer e fazer o bem. E o bem é obediência perfeita à lei de Deus. Nesse sentido, nenhum de nós tem livre-arbítrio real. Nenhum de nós tem livre-arbítrio pleno. Não mais. Nossos primeiros pais, Adão e Eva, sim, tiveram. Mas todos os seus filhos, todos os seus descendentes, eles nasceram mortos em seus delitos e pecados e, portanto, nasceram escravos do pecado e só têm um desejo que eles desejam satisfazer, que é o desejo do seu coração, e os desejos do seu coração são sempre contrários à palavra de Deus. E nós precisamos compreender que nós, seres humanos, ainda continuamos com desejo, ainda continuamos com vontade real, ainda continuamos com a capacidade de escolher, mas nós sempre escolhemos de acordo com o nosso desejo, de acordo com o que nós queremos, desejamos, anelamos em nosso coração. Portanto, nós sempre escolhemos coisas que satisfazem a nós e geralmente movidos pela nossa natureza pecaminosa e, portanto, são sempre escolhas contrárias à palavra de Deus. Não conseguimos escolher diferente disso. Então, é um livre-arbítrio, ou seja, uma liberdade de escolha que temos, mas que não é o livre-arbítrio em sua plenitude, que é o poder, a capacidade de querer e fazer o bem. E bem aqui é perfeita obediência à palavra de Deus. E os homens e nós não temos esse livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio, em suma, é esse poder de escolhermos de acordo com os nossos desejos. Jonathan Edwards, no seu livro A Liberdade da Vontade, ou de Vontade, ele define a vontade como um instrumento pelo qual a mente escolhe. Ele diz que a vontade é o instrumento pelo qual a mente escolhe. Então, a vontade é uma faculdade, um instrumento através do qual a nossa mente escolhe algo, escolhe alguma coisa.
E aí não há dúvida de que nós, seres humanos, de fato, fazemos escolhas. Todos nós sabemos, eu faço escolha, você faz escolha, todos nós fazemos escolhas. E precisamos compreender que quando a ideia de liberdade é acrescentada nessa questão de fazermos escolhas livres ou fazemos escolhas determinadas por alguma coisa? E aí a gente precisa verificar isso. As nossas escolhas são livres ou as nossas escolhas são determinadas? E determinadas pelo quê? Então temos que perguntar, liberdade para fazer o quê? E aí, até mesmo o calvinista, nós, reformados, mais ardoroso, não pode negar que a vontade é livre para escolher qualquer coisa que ela deseja. Então a nossa vontade, de fato, é livre para escolhermos, para desejarmos o que quisermos. Somos livres para isto. Mas também o arminiano mais convicto concordaria que a vontade não é livre para escolher aquilo que não deseja. Então, a vontade não é livre para escolher aquilo que ela não deseja. Se a vontade não deseja, ela não escolhe. E você precisa então compreender isto. Nós devemos compreender que a vontade, ela não é livre para escolher aquilo que ela não deseja. Por outro lado, devemos entender também que a vontade é livre para escolher qualquer coisa que ela deseja. Então, nós calvinistas compreendemos que a vontade é livre para escolher qualquer coisa que a vontade deseja. Mas também compreendemos que a vontade não é livre para escolher aquilo que ela não deseja. O que isso implica? Vejamos. Com respeito à salvação, por exemplo, a questão então é o seguinte: o que é que o ser humano deseja? O ser humano deseja mesmo a salvação? O ser humano deseja ir para o céu? Realmente, o ser humano, ele deseja obedecer a Deus? A gente precisa, então, compreender essa questão de forma, bíblica e também de forma clara, coerente, para que a gente possa prosseguir aqui os nossos passos. Vejamos, os arminianos, eles creem que algumas pessoas desejam arrepender-se e serem salvos. Eles acham que é possível um pecador não regenerado, um homem morto em seus delitos e pecados, desejar arrepender-se e ser salvo de seus pecados. Outros desejam fugir da presença de Deus e assim colher a condenação eterna do fogo do inferno. Então, eles pensam dessa forma. Não, algumas pessoas desejam se arrepender e serem salvas, outros desejam continuar em seus pecados e escolhem a condenação eterna porque não tem desejo de se arrepender, não tem desejo para buscar a Deus. Mas por que pessoas diferentes têm desejos diferentes e nunca foi esclarecido pelos arminianos? Então a gente precisa compreender que pessoas diferentes têm desejos diferentes e isso eles não conseguem entender, eles não conseguem esclarecer. E a gente precisa verificar que a gente está descendo um pouquinho as profundezas dessa compreensão do que acontece na nossa alma, do que acontece em nosso coração. Vejamos, os calvinistas sustentam, ou seja, nós reformados sustentamos, que todo ser humano deseja fugir da presença de Deus. Todos nós. Todos os seres humanos desejam fugir da presença de Deus. Ponto. Portanto, ninguém quer ser salvo. Ninguém quer se arrepender de seus pecados. Ninguém deseja Cristo. Porque todos estão mortos em seus delitos e pecados
E moribundo não tem vontade, não crê em nada. Um morto, um defunto, nada pode fazer por si. Um defunto espiritual, um morto em seus delitos e pecados, ele não tem condições de fazer nada por si mesmo, muito menos de desejar a Deus, muito menos de crer em Deus, porque ele está morto espiritualmente. Muito bem. Mas observamos que o seguinte, o homem, ou seja, todo homem, não deseja a Deus e não deseja a presença de Deus, nem buscar a Deus, mas deseja fugir da presença de Deus. A menos que o Espírito Santo opere neste pecador morto em seus delitos e pecados, opere a regeneração, o que nós chamamos de novo nascimento. Já falamos isso antes. O que nós chamamos de ressurreição espiritual. A pessoa está morta em seus delitos e pecados, ela está fugindo de Deus, ela não quer saber de Deus, ela não pensa em se arrepender de seus pecados, ela não pensa em buscar a salvação em Jesus Cristo, mas Deus, enquanto ela ouve o Evangelho, enquanto ela escuta a pregação da palavra de Deus, Deus, o Espírito Santo, opera nela a regeneração, o novo nascimento, a ressurreição espiritual e, portanto, a regenera, a recria espiritualmente, e ela, nascida de novo, agora tem seus ouvidos abertos para escutar a voz de Deus, seus olhos abertos para enxergar a Cristo pela fé e, portanto, seu coração aberto pelo Espírito Santo, e ele então crê no Senhor Jesus Cristo, abraça a Jesus, porque agora o seu coração foi modificado. O seu coração, a sua natureza foi mudada. A sua natureza foi modificada. Ele foi recriado, regenerado, nasceu de novo, tem um novo coração em Cristo. E, portanto, por causa dessa ressurreição espiritual, realizada soberanamente e somente por Deus, sem a participação do pecador que foi ressuscitado, que foi nascido de novo pela fé em Cristo, sem a participação desse pecador. E aí, o Espírito Santo regenera o pecador e ele então nasceu de novo. Agora, o Espírito Santo dá a esta pessoa desejo, vontade de arrepender-se de seus pecados, de ter fé em Cristo Jesus e crer em Cristo e se arrepende de seus pecados e abraça, recebe, aceita a Jesus Cristo pela fé como seu único e suficiente Salvador. Portanto, é uma posição bem diferente da posição dos arminianos. Precisamos compreender que o Espírito Santo, quando opera a regeneração, ele muda os desejos do coração do pecador, para que o pecador livremente se arrependa de seus pecados, abrace a Jesus Cristo pela fé, receba a Jesus pela fé e seja por Cristo salvo. Portanto, a salvação ela é uma operação do Espírito Santo, a regeneração é uma operação do Espírito Santo, uma obra soberana de Deus no coração, na alma do pecador, o ressuscitando espiritualmente, o fazendo nascer de novo e dessa forma fazendo com que o pecador ele possa, agora com a sua natureza modificada, agora com a sua natureza um novo coração, um coração dado por Deus a este pecador, então o pecador ele agora vai ter desejos de buscar a Deus, desejar a Deus, estar na presença de Deus, querer obedecer a Deus, crer em Jesus, arrepender de seus pecados, receber Jesus como seu Salvador e viver em obediência à palavra de Deus, porque Deus, o Espírito Santo, mudou o coração do pecador. E por causa desta mudança de natureza, há também mudanças de desejos. E aí, o homem passa a desejar a Deus.
o homem passa a querer obedecer a Deus. O homem passa a querer fazer a vontade de Deus e ele executa isto em sua vida, ainda que imperfeitamente, porque ainda estamos com o resto do pecado em nossa natureza, de modo que nossa obediência a Deus é imperfeita. Obedecemos ao Senhor, conseguimos avançar em algumas áreas da vida cristã e vamos nos aperfeiçoando, nos tornando parecidos com Cristo, mas infelizmente ainda não perfeitamente, e precisamos continuar nesse crescimento espiritual rumo à glória bendita do novo céu e da nova terra. É importante notarmos que mesmo as pessoas não regeneradas, as pessoas não salvas, nunca são forçadas contra a sua própria vontade. Então, nenhum não regenerado não é forçado contra a vontade dele. Ninguém é forçado contra a sua própria vontade. Um não regenerado nunca vai desejar se arrepender. Um não regenerado, uma pessoa que nunca nasceu de novo, ela nunca vai querer se arrepender de seus pecados, nunca vai desejar, nunca vai crer em Jesus, nunca vai desejar a Deus, nunca vai desejar obedecer a palavra de Deus. Pelo contrário, ela vai sempre desejar fugir de Deus. Somente depois que o Espírito Santo regenera o pecador é que ele passa a desejar a Deus, desejar obedecer a Deus, desejar a salvação e abraçar a Jesus pela fé, arrependendo-se de seus pecados. Nunca antes dessa operação do Espírito Santo de regeneração, de novo nascimento, de ressurreição espiritual. Portanto, somente depois que o Espírito Santo opera a regeneração é que o pecador tem a sua vontade transformada sem a sua permissão. Então, o pecador, sem a sua permissão, ele tem o seu coração regenerado, tem o seu coração modificado, o seu coração é regenerado, ele nasce de novo e, portanto, a sua vontade é modificada soberanamente por Deus. Mas ele não toma decisão, para querer a Deus antes de ser regenerado. E ele não toma decisão depois que é regenerado contra a palavra de Deus. No sentido de, eu não quero receber Jesus. Ele foi regenerado, ele vai crer em Jesus Cristo, porque ele quer crer em Jesus Cristo. Porque houve mudança de natureza, houve mudança do coração. E, portanto, o homem antes da regeneração nunca vai desejar a salvação, nunca vai desejar arrepender-se de seus pecados, nunca vai ter fé em Jesus Cristo. O homem depois da regeneração, ele vai querer arrepender-se, ele vai querer abraçar Jesus Cristo pela fé, receber Jesus, ele vai querer fazer a vontade de Deus, porque houve mudança de natureza, houve mudança do seu estado espiritual. Antes estava morto, agora está vivo. Antes estava louco, surdo para Deus, agora ouve a voz de Deus. Antes era cego, porque um morto nada a ver, agora vivo em Cristo, ele pode ver a Jesus e a verdade e, portanto, abraçar pela fé ao Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, nós, portanto, somos sempre livres para fazer o que nós queremos. Antes da regeneração, sempre queremos pecar. Portanto, somos livres para pecar. Mas, segundo o apóstolo Paulo, todos são escravos do pecado e fazem a vontade do seu Senhor. Sempre obedecem ao seu Senhor, o pecado, o diabo. Depois da ressurreição, depois do novo nascimento, depois da regeneração, o homem passa a desejar obedecer a Deus, arrepender-se de seus pecados, ter fé em Jesus Cristo, receber Jesus, viver para Deus. Porque ele agora tem um novo Senhor. Ele tem uma nova natureza, ele tem um novo Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso. E, portanto, ele vai procurar fazer a vontade do seu Senhor, a vontade do seu Deus, a vontade do seu Salvador. Meus queridos, a queda deixou
a vontade humana ainda intacta, no sentido de que ainda temos a faculdade de escolher. Nesse sentido, nós permanecemos com a faculdade da vontade. Nós temos vontades e escolhemos de acordo com a nossa vontade, de acordo com o nosso desejo. Nós escolhemos o que queremos fazer, o que faremos e etc. ou o que não faremos. Nossa mente ela foi obscurecida, ela foi turvada pelo pecado e nossos desejos foram presos a impulsos ímpios. Perceba que ele diz que os nossos desejos foram presos, escravizados a impulsos ímpios, a desejos ímpios. Portanto, antes da regeneração, é só isso que o homem deseja. Ele, portanto, nunca vai querer a Deus, nunca vai desejar salvação, nunca vai desejar arrependimento, porque a vontade dele está presa a desejos ímpios, a desejos pecaminosos. E, portanto, ele nunca vai querer obedecer a Deus, arrepender-se e ter fé em Jesus. Somente depois da regeneração é que o homem pecador, mas que agora foi regenerado, é que o homem ele passa a desejar a Deus, desejar arrepender-se, desejar a salvação em Jesus Cristo, abraçar e receber pela fé a Jesus de Nazaré. Meus irmãos, nós perdemos na queda de Adão e Eva, nós perdemos todo o anseio por Deus. Perdemos, não desejamos mais a Deus. Os pensamentos e desejos do nosso coração são continuamente maus. É o que diz Moisés lá em Gênesis. A liberdade da nossa vontade tornou-se uma maldição, porque temos liberdade da vontade para escolher o que queremos, mas a nossa vontade está presa, escravizada a desejos pecaminosos, ou seja, há uma natureza pecaminosa que sempre nos faz desejar pecar contra Deus, sempre nos faz desejar estar afastado de Deus. Portanto, o homem não tem livre arbítrio de fato. O homem morto em seus delitos e pecados, ele sempre está escravizado ao pecado e ele nunca vai desejar e querer fazer a vontade de Deus. Não esqueçam, livre-arbítrio é o poder de querer e fazer o bem. E bem é a vontade perfeita, a lei de Deus. O homem não quer isto, o homem não deseja isto, e portanto, o homem não tem poder para obedecer perfeitamente à lei de Deus. Portanto, o homem não tem livre-arbítrio. Os homens nascem mortos em seus delitos e pecados, os homens nascem escravos e, portanto, precisando de salvação, de redenção em Cristo Jesus, nosso Senhor. Santo Agostinho, ele disse que temos livre arbítrio, mas perdemos nossa liberdade. Veja o pensamento de Agostinho. A liberdade real sobre a qual a Bíblia fala é a liberdade ou o poder de escolher Cristo como nosso Salvador. Essa liberdade real o homem não tem. O homem perdeu. Portanto, o homem perdeu o livre-arbítrio, que é o poder de querer fazer a vontade de Deus, o poder de querer fazer o que é bom, de querer e fazer o que é justo. O homem perdeu essa capacidade e, portanto, ele nasce escravo em seus delitos e pecados. Para que isso seja modificado, o Espírito Santo precisa mudar o nosso coração. Por isso que ele faz uma operação em nós. Ele tira o coração duro de pedra e nos dá um coração de carne. Ele nos concede um novo coração, um coração regenerado, um coração ressuscitado espiritualmente em Jesus, recriado,
uma nova natureza, portanto, e por causa disto, nós temos novos desejos. Nós temos desejos de obedecer a Deus, ter fé em Jesus, arrepender-se dos nossos pecados. Deus, portanto, tem que despertar a nossa alma, nos ressuscitar espiritualmente, regenerar o nosso coração, nos dar uma aspiração por Cristo, um desejo por Cristo, antes que sejamos inclinados a escolher Jesus. Portanto, é uma operação misteriosa da parte de Deus, mas soberana, de nos regenerar e de nos dar desejos por Deus. Após isto ocorrer, essa mudança de coração, de natureza em nós, então Deus nos dá santos desejos e nós agora queremos nos arrepender de nossos pecados depois da regeneração, queremos crer em Cristo, queremos ser salvos em Cristo e, portanto, escolhemos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, somente após a regeneração. Meus irmãos, Jonathan Edwards, ele diz o seguinte, que como seres humanos caídos, retemos nossa liberdade natural, o poder de agir de acordo com nossos desejos. Então, nós sempre vamos agir de acordo com os nossos desejos. Quem não nasceu de novo vai agir e viver de acordo com seus desejos e escolher de acordo com seus desejos. E os desejos do não regenerado é sempre desejos pecaminosos e fugir de Deus. E após a regeneração, o homem passa a desejar obedecer a Deus, ter fé em Jesus, como já expliquei. Mas o homem, de acordo com Jonathan Edwards, ele mantém a liberdade natural, mas ele perdeu a liberdade moral. A liberdade moral inclui disposição, inclui inclinações e desejos da alma em relação à justiça. Foi esta inclinação que se perdeu na queda. A inclinação de viver em perfeita obediência a Deus e sua lei. Meus irmãos, toda escolha que nós fazemos, toda escolha é determinada por algo. Toda escolha que nós realizamos, toda escolha que nós fazemos é determinada por algo, determinada por alguma razão. Há uma razão para essa vontade, para essa escolha, por detrás do desejo. Então, sempre há um desejo por detrás da escolha, sempre há uma vontade, uma razão por detrás da escolha. Isso soa como determinismo, né? Como se tudo estivesse determinado, vai acontecer porque o destino quer. Mas realmente é isso mesmo que é um determinismo? Não, com certeza não é determinismo. O determinismo ensina que nossas ações são completamente controladas por fatores que nos são externos. Então, fatores externos nos controlam, fatores externos controlam nossas escolhas, que nos obrigam a fazer o que nós não queremos. Eu não quero, mas eu escolho isto porque eu tenho que escolher isto. Mas eu não quero, mas eu escolho, porque eu fui determinado por fatores externos. Isso é o que diz o determinismo, mas não é isto que de fato acontece. Isso é coerção e se opõe à liberdade. Então, o determinismo é coercitivo, fatores externos que nos obrigam a fazer algo que não queremos. Isto não é o que a Bíblia fala. Como nossas escolhas podem ser determinadas e não serem coagidas, e não serem forçadas, porque elas são determinadas por algo interior, por questões de dentro de nós, ou seja, por nossos desejos, pelo que nós somos e pelo que desejamos. Então, lembrem-se, antes do novo nascimento, antes da regeneração, nós temos uma natureza pecaminosa, e, portanto, temos desejos pecaminosos.
depois da regeneração, depois do novo nascimento, nós temos uma nova natureza e, portanto, desejos justos, desejos bons, desejos de obediência a Deus e a sua palavra. A mudança de natureza faz ocorrer mudanças de desejos, mudanças de inclinações, mudanças de interesses, de razões para mudar as nossas escolhas. Portanto, isso é autodeterminação. Os fatores internos de dentro de nós, o que nós somos e o que nós desejamos, determinam as nossas escolhas. Então, se você tem uma natureza pecaminosa e não é regenerado, seus desejos são pecaminosos e suas escolhas serão sempre para satisfazer os desejos pecaminosos. Se você nasceu de novo, se você foi regenerado, você tem uma nova natureza em Cristo e, portanto, você vai ter desejos bons de obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor, arrepender-se de seus pecados, ter fé e por aí vai. E, portanto, essas escolhas são demonstração de liberdade. Para escolhermos a Cristo, Deus tem de mudar o coração, o nosso coração, e é precisamente isto que Ele faz. E eu já disse isso. Então, uma pessoa não regenerada, ela nunca vai escolher Cristo. Então, Deus quer salvar aquela pessoa, então Ele a regenera, a faz nascer de novo e lhe concede fé e arrependimento, portanto, novos desejos, e ela inclinações e novos dons, a ponto de a natureza desta pessoa é modificada e ela agora passa a desejar a Deus, a Cristo, a salvação, arrepender-se e viver para o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus. De outra forma, ela nunca iria desejar Cristo Jesus. Ela sempre fugiria de Jesus, nunca abraçaria a Jesus pela fé. Para escolhermos a Cristo, portanto, Deus muda o nosso coração, Ele muda nosso coração por nós, porque nós não podemos mudar, dá-nos aspiração, desejo por Deus, que de outra maneira nós também não teríamos. Então, nós o escolhemos a partir desse desejo que Ele colocou dentro de nós. Então, Ele nos regenera, muda a nossa natureza, muda o nosso coração, nos dá desejos, aspiração por Ele, anseio por Ele, e por causa disto, o nosso coração o deseja, o quer, e a gente então o escolhe livremente. O escolhe porque quer escolher livremente, porque agora tem novos desejos de viver para Deus. Nós o escolhemos livremente porque queremos escolhê-lo. Esta é a maravilha da sua graça. Ele salva os pecadores soberanamente, que de outra maneira nunca jamais seriam redimidos. De outra forma, nunca jamais seriam salvos. E o que, ou antes, como essas verdades elas podem ser aplicadas a nós ou vividas, ou vivenciadas por nós de maneira mais prática? Meus queridos, nós precisamos entender que essa doutrina ela é importante. O livre-arbítrio é a capacidade de querer e fazer o bem. A capacidade e o poder de querer e fazer o bem. Obedecer plenamente à lei de Deus. Mas, por causa da queda de Adão e Eva, nós perdemos o livre-arbítrio. A nossa vontade ficou escravizada ao pecado, porque a nossa natureza foi modificada. A nossa natureza, que era moralmente santa, que era moralmente boa, a nossa natureza transformou-se em uma natureza pecaminosa, corrupta, desesperadamente corrupta,
de modo que nunca desejaríamos nos arrepender, nunca desejaríamos buscar a Deus e fazer a sua vontade, porque a nossa vontade, os nossos desejos estavam presos à natureza pecaminosa. Após a ressurreição, após a regeneração, o novo nascimento, nossa natureza é modificada. Nós recebemos um segundo coração, um novo coração, nós recebemos uma nova natureza em Cristo. Deus soberanamente nos ressuscita, nos faz nascer de novo, com um novo coração, e nós, portanto, recebemos dele santos desejos. Ele põe em nós desejos, aspiração por ele, e viver sua palavra, e nós agora queremos nos arrepender, queremos aceitar, receber a Jesus pela fé, queremos viver de acordo com a palavra de Deus e nos esforçamos para isto, porque houve mudança de natureza, houve mudança do coração e, portanto, a vontade agora tem santos desejos, e por causa da mudança da natureza, há santos desejos, e estes desejos nos inclinam a escolher a Deus, a escolher a vontade de Deus em nossa vida. Que você possa compreender esta doutrina. Você tem liberdade para escolher o que você quiser fazer em sua vida. Ainda escorregamos, ainda escolhemos muitas vezes pecar contra Deus, porque ainda resta em nós a natureza corrupta e pecaminosa em nós. Mas nós também temos santos desejos, porque fomos regenerados, ressuscitados pela fé em Cristo Jesus, nascemos de novo, e por causa disto, nós temos santos desejos e desejamos obedecer a Deus, e devemos fazer isto, obedecer a Deus. A isso chamamos de livre-arbítrio restaurado parcialmente. Livre-arbítrio restaurado parcialmente. Portanto, todos que estão em Cristo Jesus receberam livre-arbítrio, têm o livre-arbítrio restaurado parcialmente, digo parcialmente porque a gente ainda não consegue obedecer plena e absolutamente a lei de Deus sem pecar em mais nada. E isso acontece porque ainda resta em nós o resto do pecado, da natureza adâmica que ainda resta em nós, e enquanto estivermos nesta vida presente, nós precisaremos lutar contra o pecado que ainda nos habita e lutarmos para fazer a vontade de Deus, que agora temos desejo para fazer, e teremos, pela graça de Deus e pelos usos dos meios de graça, nós podemos obedecer ao Senhor para a glória do seu nome. Que você possa buscar o Senhor em oração, porque você pode buscar o Senhor em oração. Deus pôs esses desejos no coração dos seus filhos, que você possa buscar a Deus por meio da sua palavra, porque Deus pôs em seu coração esses santos desejos, que você possa servir ao Senhor com alegria e esforçar-se em andar na presença de Deus em santidade de vida, porque Deus te deu condições no uso dos meios de graça, ter forças espirituais para viver em obediência à sua palavra. Que Deus nos abençoe e que nós possamos usar o livre-arbítrio restaurado em nós cristãos, restaurados parcialmente, ainda que restaurados parcialmente, mas que possamos usá-lo de modo que Deus seja glorificado em nossas vidas, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus nos abençoe e tenham todos uma boa noite. Vamos orar em nome de Jesus, nosso Senhor. Amado Pai, em nome de Cristo Jesus, dá-nos graça, favor e Tua misericórdia sobre nós. Abençoa-nos em nome de Jesus. Ilumina mais uma vez os olhos do nosso coração, para que nós possamos não apenas compreender o que nos foi dito, mas nós possamos viver de acordo com estas verdades. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus, nosso Senhor. Olha mais uma vez para essas circunstâncias que estamos enfrentando em nossa nação, em nosso estado, em nossa cidade, e que o mundo também, como um todo, está enfrentando.
livra-nos, ó Deus, desta pandemia, deste vírus. Ajuda aos cientistas a descobrirem a vacina, o remédio eficiente contra esta doença. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, é o que nós rogamos a Ti agradecidos. Olha para nós e tenha piedade de nós, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão, as consolações do Santo Espírito, seja irmão sobre vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Meus queridos, mais uma vez, obrigado pela sua audiência e que você possa estar conosco no próximo domingo, assistindo a transmissão do estudo da Escola Dominical por meio do Facebook, lá na página da Igreja Presbiteriana de Vitória, em Vitória de Santo Antão. Também à noite, às 19 horas, também pela página da igreja no Facebook, nós estaremos transmitindo a mensagem. E pedimos aos irmãos que estejam se inscrevendo no nosso canal aqui no YouTube, PR IPC Joás Luciano Almeida. Se inscreva e compartilhe, peça também a seus amigos para fazer o mesmo, para que a gente possa chegar a pelo menos 1000 inscritos, para a gente poder fazer transmissões também ao vivo pelo YouTube. Que os irmãos estejam orando por nossas vidas, orando pelas vidas de nossos irmãos e pelas pessoas que estão passando por dificuldades diante desta enfermidade que tem dizimado milhares de pessoas em nosso país e no mundo milhões. Oremos ao Senhor nosso Deus e estejam na brecha diante do Senhor, em nome de Jesus, nosso Salvador. Deus nos abençoe mais uma vez, tenham todos uma boa noite.